E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens falando sobre Abraão, né? O pai da fé, aquele que recebeu a aliança e promessa de Deus e que nós tivemos a derivação de todas as outras que nós abordamos aqui e daquelas que nós também não abordamos ainda, né? Então hoje eu vou falar para vocês alguns princípios elementares da fé cristã, né? De onde começa tudo isso e perdura por mais de 4.000 anos, né? O texto que eu vou ler com vocês lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, aconteceu há aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo. Hoje nós estamos a mais de 2.000 anos depois de Cristo. Então, isso é para que vocês consigam entender um pouco do tamanho, da dimensão e da magnitude daquilo que o nosso Deus faz e da sua fidelidade, né? Eu acredito que durante essas mensagens vocês aprenderam que por mais de 4.000 anos, aquilo que Deus prometeu, Ele nunca deixou de cumprir para aqueles que de fato o temem e o servem verdadeiramente. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, só um adendo aqui que o pastor Luiz me lembrou, o Thomas Walker, ele vai estar na quinta-feira aqui no nosso culto de cura, não é só para homens, tá? É para todos aqueles que têm envolvimentos com negócios. Ele vai fazer um trabalho de cura, na verdade, na área financeira. Ele é um dos líderes dos ministérios de finanças do bispo J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações, lá de Brasília, e aí ele vai estar em Marília na terça-feira, e quarta-feira no Getro, em Andradina, e na quinta-feira ele vai estar aqui conosco. Então, venha, traga a sua célula aí, quinta-feira agora, no horário do nosso culto, não precisa fazer inscrição, é um culto aberto para que vocês possam ser abençoados por aquilo que ele carrega já por tantos anos, amém? Então vamos lá, Gênesis 12, verso 1, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar e engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito importante quando nós olhamos para esse convite de Deus, porque, como eu tenho ensinado para vocês, né, o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo, né? Ele é, na verdade, o rabisco daquilo que viria a acontecer quando Jesus viesse. E, na verdade, esse convite de Deus para Abraão é o convite de Jesus para nós, quando nós vamos caminhar com Ele. O convite para Abraão foi, Abraão, eu quero que você saia da sua origem pagã. Abraão chamava Abrão, um nome devoto pagão da sua dinastia, não era um povo que caminhava e temia ao Senhor, e Deus faz um convite para ele, eu quero que você saia do meio da tua parentela, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então olha que interessante, nessa primeira parte do texto, fica um convite que Jesus nos faz. Qual é o convite que Jesus nos faz, quando nós queremos entregar a nossa vida para Ele e caminhar com Ele? Eu quero que você saia da vida que você tem levado até aqui, eu quero que você saia de ambientes que você frequentou até aqui, e você não poderá mais frequentar, eu quero que você deixe de se relacionar com pessoas que você sabe que não deve mais se relacionar, eu quero que você mude essa rotina, porque até hoje eu não coube na sua rotina, até hoje você tem uma vida, você tem uma agenda da qual eu nunca fiz parte, eu quero que você saia disso, para onde eu vou te mostrar. É um convite para o novo, é um convite para a novidade de Deus na nossa vida, e Deus faz esse convite para Abraão. Agora, olha que interessante, ele fala assim, se você sair, eu quero que você entenda isso, ele não diz que vai mandar alguém, ele diz, eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que olha só que incoerente com a realidade de Abraão, ele era estéril, ou Sara, não sei que eles não podiam ter filho. Então já a primeira promessa de Deus se esbarra num problema fisiológico, e para piorar ele já era avançado de idade, sua mulher também. Só que eu não só farei de você uma grande nação, eu também vou te abençoar, e eu vou fazer o seu nome ser conhecido, eu vou fazer você ser conhecido, seu nome ser grande. Observe que quando Abraão sai dessa terra que ele estava, ele deixa o que ele tinha para trás, e ele rompe de fato com aquilo que Deus mostraria para ele, mas ele ainda não sabia o que seria.
Então observe que quando nós recebemos esse convite da parte de Deus hoje, por intermédio de Jesus Cristo, muitas vezes, na maior parte delas, nós não sabemos onde nós devemos estar, mas nós temos a convicção de onde nós não podemos mais estar. E observa que Deus faz esse convite para Abraão e ele sai. E ele sai sobre promessas que iam totalmente contra a realidade dele. Por isso ele ficou conhecido como o pai da fé. Por isso que Jesus fala que ele foi o pai da fé. Por isso que no livro de Atos capítulo 7, verso 2, quando eles estão trabalhando na plantação de igrejas, Lucas relata que eles falam assim: filhos, pais, homens, eu quero que vocês escutem, o nosso Deus glorioso se manifestou e se mostrou para Abraão, e mandou ele sair do meio da terra dele, mandou ele sair do meio da parentela dele. Olha só que ele está trazendo Deus ali, a ação da teofania ou da cristofania, que é quando Jesus aparecia lá no Antigo Testamento. E ele sai, ele rompe com tudo. E olha como o evangelho é duro, ele diz assim: você vai sair também do meio da sua parentela, não é só da terra. E isso dói. Por quê? Porque não é politicamente correto. Só que o evangelho nunca foi politicamente correto e nunca será. Significa muitas vezes que para você ser fiel a Deus, você vai ter que romper até com alguns familiares. Lugares diferentes, novas rodas, novas mesas, novos costumes, novos hábitos. É isso que Deus está propondo para Abraão. E Abraão sai. E aí ele fala: eu vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome, e você será uma bênção. E ele continua e diz assim: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu mesmo vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então observa que Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria tudo isso com Abraão, com a nação que sairia de Abraão, ou com os povos que sairia de Abraão. Deus já muda o nome dele, você não vai chamar mais Abrão, agora vai ser Abraão, porque você é pai de muitos povos, você é pai de multidões. E agora eu quero que você entenda isso, que isso é a essência do cristianismo desde o início. O convite é para você, mas ele nunca acaba em você. O convite atinge a sua casa, mas ele nunca acaba na sua casa. O convite é para que você seja uma bênção, e muitas famílias sejam abençoadas por você. Desde o início foi assim. Obviamente você tem que cuidar de você, obviamente você tem que cuidar da sua casa, nós somos advertidos na Bíblia, mas em nenhum momento nós vamos encontrar embasamento bíblico para que tudo se resuma em mim e na minha casa, e eu não abençoe outras famílias. No Evangelho nunca nós vamos encontrar isso. E desde Abraão é assim. E Abraão, ele obedece a Deus e ele sai sem nada. E ele vai caminhando para os lugares que Deus ia mostrando a ele. E aí, quando nós chegamos já no verso 13, nós vamos enxergar que Deus já tinha começado a cumprir as promessas dele para Abraão. Quando ele chega ali no capítulo 13, nós já vamos ver que Abraão já era rico. Abraão já tinha gados, já tinha prata, ele já tinha ouro, ele já tinha feito cruzadas e jornadas do Neguebe até Betel, e ali tinha um lugar onde ele já tinha levantado um altar anteriormente a Deus, e ali o texto fala que ele invoca o nome do Senhor novamente. Isso me ensina e te ensina, se você de fato quer caminhar na dependência do grande Jeová Jireh, do grande Deus provedor. Deus, ele te faz um convite para você andar com ele, mas não é porque ele fez um convite para você andar com ele, que depois você vai parar de falar com ele. Abraão continua invocando e buscando o nome do Senhor, por quê? Para que ele continuasse acertando os passos que ele tinha que dar. Só que aqui parte da promessa tinha sido cumprida. Os bens materiais que ele não tinha, agora ele já tinha. E mesmo assim, ele continua invocando o nome do Senhor. O que acontece? Deus tem o coração de Abraão. Deus acrescenta coisas para Abraão e o continua com o coração dele na mão. Ele não perde o coração. Hoje qual é o problema de muitos cristãos?
não tem nada, chega, ora, clama, jejua, faz campanha, e aí Deus dá, Deus abençoa, e aí Deus perde o coração. Só que aqui a promessa ainda não tinha sido completa. Por isso que eu e você temos que ter um entendimento que quando Deus começa uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. E Abraão continua caminhando, e aí em mais uma das teofanias, lá no verso 21, Deus ele aparece para Abraão outra vez, e ele começa a conversar com Abraão. Abraão aqui já estava com posses, e aí eu fico imaginando como é que foi essa conversa, Tico. Ó, eu te prometi ser pai de nações, eu te prometi ser pai de muitos povos, eu vou te dar um filho. A Sara, a mulher dele, ela não estava espiando atrás da porta, ela não estava. Mas, possivelmente, ela estava fazendo alguma coisa ali, algum serviço ali na cozinha, e ela escuta. E o texto diz que ela ri, só que ela ri um pouco alto, tipo uma gargalhada, que ela não acredita que ela, velha, da mesma maneira que Abraão, poderiam gerar. E aí, Jesus escuta a risada dela, e ele diz: Sara, daqui a um tempo, nessa mesma época, você vai estar segurando a promessa nos teus braços. E o capítulo 21 vai mostrar que Deus dá Isaac para ela. Mesmo velha, sem poder gerar. Abraão velho, sem poder gerar. Eles são abençoados com um filho. Não diferente do que Jesus fez na primeira vez, aparecendo em teofania para Abraão. A segunda vez, e a terceira vez, e a quarta vez. Em uma dessas aparições ele fala assim: Abraão, agora é o seguinte, o menino cresceu, está desmamado, agora eu quero que você oferte ele para mim. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão aqui, porque eu leio a Bíblia, eu começo a imaginar como é que são essas conversas, né, que ela fala. Imagina a posição de Abraão: Deus, eu não tinha filho, aí você me deu um, você me pediu de volta, por que você me deu então? Era melhor eu ter continuado sem. Mas observe que o problema de Deus não é entregar, é o seu coração. E o texto diz que fala que Abraão concorda, prepara os apetrechos, pega Isaac e caminha para a eira de Araruna. E ele começa a subir. E ele coloca o menino, depois da conversa. A conversa vai ficando estranha. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Cadê o cordeiro? Deus proverá. Cadê o cordeiro? Deus proverá. E aí chega um momento que ele fala: filho, o cordeiro é você. É você que vai. E ele prepara tudo, ele desembanha o punhal. E quando ele está para fazer o ato do sacrifício, Deus brada: Abraão, Abraão, não fira o menino. Isso aqui é forte porque, como eu disse, nós vamos trabalhar alguns princípios elementares da fé da nossa história. Os fatos são inegáveis, mas algumas interpretações são distintas. Uma das que eu mais gosto foi que, quando Abraão desempenha o punhal para matar Isaac, Deus cumpre esse sacrifício em Jesus. Só que aqui ele brada para Abraão parar. Com Jesus, ele consuma. Observa que a nossa história, a nossa fé, tem tudo a ver com Abraão. Porque a pergunta que Isaac fazia para ele: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ele perdura pelos patriarcas, ele perdura pelos juízes, pelos reis, pelos profetas maiores, pelos profetas menores. Ele passa pelo tempo do silêncio, ele entra no Novo Testamento. Quem responde à pergunta de Isaac é João Batista. Quando Jesus aponta falando assim: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, João aponta para ele e responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então observa que Abraão, ele se moveu por fé, porque nós temos acesso à salvação porque Jesus veio. Eles tinham acesso à salvação porque eles criam que Jesus viria.
É a fé. Por isso ele é o pai da fé. Por isso Deus faz uma aliança com ele que perdura até os dias de hoje. E quando Jesus vem, ele consuma a profecia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus vai além do que Abraão foi e entrega. Mas por vários teólogos, essa é uma das únicas decisões que tem unanimidade. Se Deus não brada, Abraão teria consumado o sacrifício de Isaque, porque ele tinha fé. Agora, observa o que eu e você temos que aprender com a vida de Abraão, porque o texto diz que Deus faria dele uma grande nação, pai de muitos povos. Abraão era estéril. Tem que ter fé ou não tem? Além de estéril, era velho, e a mulher junto com ele. Então não salvava nenhum ali, os dois já estavam para lá. Mas é a fé. É a fé de sair, como o autor de Hebreus coloca ele na galeria dos heróis da fé. Fala assim: Deus chamou Abraão, ele saiu por uma promessa de que receberia uma herança, mas ele não sabia para onde tinha que ir. Então começa a observar que esse é o convite de Jesus para nós hoje. Saia da sua rotina, saia dessa agenda, saia dessas práticas, saia desse paganismo que você está inserido, saia dessas rotinas, saia dessas mesas e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Talvez Deus não te mostrou ainda qual é o seu propósito completo, talvez Deus ainda não te mostrou onde é o lugar que você deve estar, mas você já está cansado de saber onde você não pode mais estar. Observa que Abraão ele entrega, e aqui nós aprendemos que Deus não entrega para nós aquilo que nós temos dificuldade em devolver. Abraão devolve tudo. Abraão mostra para a gente que antes do nosso Deus ser um Deus de leis, Ele é um Deus de aliança. E Ele é um Deus de promessa. E Abraão nos ensina como nós devemos andar em fé. Quando nós fomos plantar essa igreja ainda sem nenhum templo, ainda com algumas reuniões de líderes no meu apartamento, acho que o Vitor já estava, Bade, ou não? Estava ou não? Já estava? Tinha chegado já? Mas não acreditava no Espírito Santo ainda. Mas essa é uma outra história, para uma outra hora, né? Mas já tinha chego, né? Já tinha chego. Estava o Luiz, o Vitor, acho que o Negrete que chegou depois, né? Estávamos com algumas pessoas lá. Estava ensinando sobre fé e obediência para eles. E eu disse, eu aprendi algo desde muito cedo na minha caminhada cristã. Nunca quebre um princípio, porque esse princípio vai quebrar você. Abraão nos ensina que ele não quebra princípios. Abraão nos ensina como que se responde um convite de Deus. Abraão nos ensina o que é andar pela fé. Abraão nos ensina o que é ter um coração desprendido. Abraão nos ensina como é ter Deus no único lugar da nossa vida de governo e soberania. Abraão nos mostra que Deus não é o primeiro, que Deus é único. Abraão nos mostra quanto custa um relacionamento de intimidade com Deus. Abraão nos mostra que ele não fica preso às coisas. Por quê? Porque quando nós continuamos a estudar sobre Abraão, lá no capítulo 14, a partir do verso 18, em mais uma cristofania, quando Melquisedeque aparece para ele, ele não tem nenhuma dificuldade em devolver o dízimo como um ato de entrega. E o texto diz que ele dá o dízimo de tudo. Do gado, do ouro, da prata, dos camelos e dos rebanhos. Agora veja, por quê? Porque não tem a possibilidade de nós devolvermos algo para Deus que Ele não nos deu primeiro. Por mais que talvez você pense que não, o que você tem, Ele permitiu que você tivesse. Agora observe que ainda hoje, Mamon, ele tenta ocupar o lugar da entrega da nossa vida. Uma segurança disfarçada de incredulidade. Quando o Éder contou esse testemunho da casa dele, eu não fiquei sabendo hoje no primeiro culto, né?
que eu dei uma andada esses dias aí, então eu não estava sabendo, ele não tinha me atualizado disso. Mas, um corretor tem imobiliária, tem corretores à sua disposição. Onde ele vendeu a casa dele, tem mais umas 10 para vender. Aqui em Bauru, se você digitar aí agora, uma casa de alto padrão, tem pelo menos 100 opções, nego pegando galinha, tênis, calça jeans no rolo, porque não está vendendo nada. Estou mentindo ou não? Mas existe algo que é diferente. Só é escravo do mercado atual quem é governado por ele. Quem é governado pelo Deus, o Jeová Jireh, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo provê, o Deus que tudo move, o Deus que tudo direciona, o Deus que está nos céus, que não tem crise e nunca teve crise. Ele vê que você não tem prendimento nenhum em entregar. Não existe a possibilidade de você ganhar de Deus. Não existe a possibilidade de você ganhar de Deus. Às vezes você está pedindo para Deus te dar, e Deus está esperando você entregar. Por quê? Porque eu estou ensinando para vocês princípios milênios. Nós estamos falando de 4 milênios que Deus prometeu e Ele nunca deixou de cumprir. Só que aí às vezes nós pegamos algumas teorias que surgiram há 30, 40, 100 anos atrás, e a gente fala assim: ó Deus, presta atenção, isso que você está fazendo faz mais de 4.000 anos, você está errado, porque surgiu um endosso aqui no século XIX, surgiu um endosso aqui no século XX, e esse endosso aqui me chamou a atenção, e eu acho que eu vou colocar o meu coração nesse endosso, porque os seus princípios milenares não servem para mim, porque eu sou bom demais, eu sou autossuficiente demais, e você não entende nada. Pastor, mas eu nunca falei isso. Mas pratica, e a sua vida prega. E a sua vida prega. Princípios milenares que perduraram os reis, os profetas, os sacerdotes, os discípulos, os heróis da fé, e até hoje estão disponíveis, porque em ti, o texto diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Observe o texto diz assim: em ti serão abençoadas somente as famílias judias. É o que está falando o texto, não é ou não? Não, não é. Em ti serão abençoadas somente até Jesus. É o que o texto diz. Está claro, está explícito no texto, não está? Não. O texto diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observa que eu poderia dar tantos exemplos para vocês. Davi, talvez um dos reis mais vitoriosos que Israel teve, um rei que talvez pôde contemplar 4 gerações que passaram no reinado dele, 4 gerações, ele viu o avô morrer, ele viu o pai morrer, ele viu o filho morrer, e ele viu o filho do filho guerrear por ele, 4 gerações, e ele diz assim: eu fui moço, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, e eu nunca vi a sua, veja bem, ele não está falando mais do justo agora, e eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. O Deus de aliança, Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você. E por que eu deixei para fazer Abraão por último, sendo que ele foi o primeiro? Para lembrar vocês que o que nós aprendemos com Isaac, a promessa foi para Abraão. O que nós aprendemos com Jacó, a promessa foi para Abraão. O que nós aprendemos com a viúva, a promessa começou com Abraão. O que aconteceu com Davi, a promessa começou com Abraão. E o nosso Deus é infalível em cumprir as suas promessas. Ele é inerrante em não assumir um compromisso que ele fez.
Sabe o que Deus estava falando para Abraão aqui? Abraão, você vai passar, mas vai chegar uma época em seus ossos, vou trazer para a nossa linguagem, tá? Já nem vai existir mais, já vai ter decomposto tudo. Mesmo assim, a sua posteridade, a minha aliança estará de pé com o compromisso que eu fiz com você. É isso que o nosso Deus faz. O que a viúva nos ensina? Ela não tinha nenhum argumento. Primeira mensagem da série: os filhos iam ser levados como escravos para pagar dívidas do marido. Ela chega no profeta, ela só usa um argumento, que é suficiente. Você sabia que o meu marido temia ao Senhor. Só que nós somos como ela, nós buscamos uma necessidade imediata, nós buscamos uma dificuldade momentânea, e ela falou assim: eu só preciso de ajuda para os meus filhos não serem levados como escravo. Ela não pensou em como ia cuidar deles. Por quê? Porque ela estava olhando para o hoje, mas Deus olha para o futuro. Deus, ele não provê a necessidade dela, Ele provê para todo o futuro daquela família. Por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele entra com a provisão dEle nas nossas vidas, não tem a ver somente com o que é material. Ele promete a presença: eu estarei com vocês. Dinheiro não compra presença. Eu vou abençoar a sua posteridade, ou seja, você vai passar, mas a minha aliança vai continuar de pé com a sua geração. Dinheiro não consegue fazer isso. Terceira coisa, Ele vai dar bens, porque para Deus é pó. O que para a gente tem valor, para Ele é pó. Mas veja, como eu disse, nós podemos escolher hoje sermos governados por Ele. Como o texto diz: Abraão, em ti, é dentro da sua vida, ou seja, é na sua conduta. Você é um exemplo de fé, você é um exemplo de entrega, você é um exemplo de desprendimento, você é um exemplo de rompimento, você é um exemplo de fidelidade, você é um exemplo de generosidade, você é um exemplo que o seu coração me tem como o único Senhor da sua vida. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas elas. Agora observe que eu e você temos a oportunidade de servirmos a esse Deus. Hoje é muito fácil falar sobre Abraão, porque já aconteceu. Mas imagina para ele, não tinha acontecido nada. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia o que ele ia ter que fazer, ele não sabia onde ele ia ter que conseguir as coisas, ele não sabia de nada. Mas ele ousou obedecer. E Deus é tão fiel que Ele é humano como eu e você. Sem sombra de dúvidas, em alguns momentos a gente fraqueja nos nossos sentimentos. Mas Deus fala para ele sair da tenda e fala assim: olha para o céu, tenta contar as estrelas, Abraão. Assim será a sua posteridade. De dia, olha para o chão, tenta contar as areias do deserto. Tenta contar, você não consegue? Assim será a sua posteridade. Abraão estava andando pelo dia, ele estava se lembrando das promessas de Deus para ele. Abraão estava andando à noite, ele estava vendo as promessas de Deus para ele. Por quê? Porque Deus estava falando: eu cumprirei a minha promessa. E é esse Deus que está disponível nessa aliança para nós. Em ti serão benditas. Observa que a aliança está de pé. Deus não precisa renovar ela, porque Ele nunca quebrou. Mas nós precisamos entrar nela. E Jesus nos deu esse acesso. Jesus nos deu esse acesso. Jesus nos deu esse acesso. Como eu disse, princípios elementares da fé. Os fatos são inegáveis. Algumas interpretações diferentes. Eu acredito que o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, antes de ser um Deus da lei. E antes de ser um Deus da graça. Pastor, eu não acredito em Abraão. Tudo bem, essa promessa não é para você. Fique só com as que cabem a você então. Mas agora, se você entende como eu, essa presença, esse legado familiar, essa provisão que é completa, ela não é só material, ela é ampla,
ela está estendida para vocês. E não só isso, Deus ele promete proteção para Abraão. Ele fala assim: Abraão, fica tranquilo, se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar essa pessoa. O problema não é com você, o problema é comigo. E se alguém te abençoar também, não se preocupe, eu vou abençoar essa pessoa. Porque você será uma bênção. É isso. Olha o texto é claro, ele diz assim: se alguém falar mal de você, vai para a internet. Está aqui, não está ou não? Põe no jornal. Briga. Não é isso que o texto está falando, não? Ameaça. Está claro no texto. É isso que o texto está falando, não é? Não. Fica tranquilo. Eu vou resolver esse problema para você. Em 2010 eu me converto. Mas eu só consigo entrar totalmente aqui em 2012, depois que eu já era casado com a Lari. Por quê? Porque eu me converti, mas ainda tinha coisas que eu não verbalizava, mas eu pensava que eu conseguiria fazer melhor do que Deus. Então tinha coisas que eu não queria soltar. Eu queria organizar tudo, eu sabia mais do que ele. Claro que eu estou sendo dúbio aqui, mas na minha cabeça eu não verbalizava, mas na prática eu agia assim. Eu já tinha entregado minha vida para Jesus, mas tinha algumas mesas que eu não podia estar e eu continuava. Tinha alguns lugares que eu não podia frequentar, mas eu continuava. Tinha alguns costumes pagãos que eu praticava antes da conversão e eu quis continuar depois, poucos, mas alguns. Não dá nada, o texto fala que alguns pode, não fala? O texto é claro, ele diz que pode. Não pode. Então observa que todo mundo tem esse tempo, mas a questão é que Abraão, ele se moveu por fé, e ele é o exemplo do pai da fé até hoje. Quando Deus fala assim, eu vou fazer o seu nome grande, ele não está falando do tipo de fama, que tipo assim, você fez um papel na novela e ficou famoso, não é isso, não é esse tipo de fama humana. Ele está falando, eu farei o seu nome grande, ou seja, como que nós falamos de Abraão hoje? Abraão foi um homem de Deus, Abraão andou com Deus, Abraão teve fé em Deus, Abraão foi desprendido em Deus, Abraão é o nosso pai da fé. Hoje, 4.000 anos depois, nós ainda falamos de Abraão. 95% das religiões que derivaram do cristianismo ainda falam de Abraão. Até os radicais hoje islâmicos, eles não conseguem contar a história sem falar de Abraão. Porque Deus prometeu para ele, eu farei do seu nome um nome grande. Então observa que é esse Deus que promete cuidar de você. É esse Deus que promete proteger você. É esse Deus que promete estar com você. É esse Deus que promete a sua posteridade. É esse Deus que promete abençoar a sua posteridade. É esse Deus. É esse Deus que fez aliança com Abraão. E é essa aliança que está disponível para nós. Nós hoje estamos, talvez, nos últimos 40 anos, como a principal nação referenciada da nossa época, os Estados Unidos. Depois, talvez, da Segunda Guerra, eles se consolidaram bem. E o dólar, de lá para cá, vem sido a moeda ali que tem regulado o mercado. Só que deixa eu contar algo para vocês. Já teve impérios muito maiores, relevantes, expansionistas do que esse, e que caíram. O Império Babilônico, tido como invencível por muitos, acabou. Muitos de vocês que não conhecem a história nem sabem disso. O Império Mesopersa caiu, o Império da Síria, do famoso Senaqueribe, a história conta que quando ele passava com seu exército num campo, eram tantos soldados que nunca mais nascia vegetação naquele lugar. Foi destruído.
O Império Romano, Jesus derruba sem ter que desembainhar nenhuma espada. O Império Grego, ou o Grego-Romano, idem. Mais próximos de nós, o Império de Hitler se dissolveu. A União Soviética desapareceu. E não será diferente agora, não sei por quanto tempo, talvez na nossa geração, talvez na próxima, mas o que eu estou falando para você, você pode escolher ser governado por um governo passageiro, por uma moeda passageira, ou você pode escolher ser governado pelo nosso Deus, que tudo passa, mas Ele permanece. Ele permanece. O grande Jeová Jireh, o grande eu sou. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que não tem incerteza. É esse Deus que não erra. É esse Deus que não fale. É esse Deus que não é homem para não cumprir uma promessa que Ele fez. É esse Deus que permanece de pé. A primeira vez que a promessa que Deus fez para Abraão foi provada foi com José, pelos seus próprios irmãos. Tinha tudo para dar errado. Talvez os ossos de Abraão ainda estavam lá nessa época, mas a carne com certeza não mais. Já tinha morrido. Mas Deus mostra que a sua boa mão alcança. E falei, espera aí, eu tenho uma promessa com Abraão, o bisavô dele. Até hoje no Egito, quem já foi lá comigo, ou se você já foi sozinho, até hoje no Egito, hoje, com toda a tecnologia, com todo o recurso, com todos os satélites que tem espalhados pelo mundo, até hoje, um dos principais sistemas de irrigação do Egito foi desenvolvido por José. Mas esse Deus não é bom. Nós temos coisas melhores para a gente seguir. Nós temos teorias melhores para a gente seguir. Nós temos governos mais confiáveis para a gente ser devoto. Nós temos uma moeda mais forte para a gente colocar a nossa esperança, não é verdade? Não. Jeová Jireh. Ou você tem fé, ou você não tem. Ele não negocia isso. Ele nunca quis uma parte nossa, Ele quer a gente por completo. E Ele cuida de todos os detalhes. Mas o primeiro passo é seu. O convite é dele, mas o primeiro passo é seu. E esse mesmo convite que Deus fez para Abraão, Jesus faz para a gente. Sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, ou seja, sai do seu lugar de conforto. Sai dessa agenda que eu não estou nela. Sai dessa rotina que eu não faço parte. Hoje a aliança está de pé. Hoje. Enquanto a equipe de louvor sobe, vou dar só mais um exemplo para a gente caminhar para o fim. Eu quero orar com vocês. Observe que uma das intervenções mais intensas de Deus, quando muitos pensaram que Deus tinha perdido a mão de tudo, foi quando nós tivemos uma ação agora. Quem já foi para Israel e visitou o Museu do Holocausto, onde nós temos as fotos de pilhas e pilhas de corpos em decomposição, onde nós temos no centro de um lobby gigante, um chão de vidro, com vários calçados que eram usados pelos corpos que tinham morrido, né? Corpos e corpos empilhados. Talvez nessa época sobraram algumas centenas, talvez poucos milhares de judeus espalhados por algumas partes do mundo, mas todos se dissiparam de Israel. E o extermínio dos judeus tinha sido dado como certo. E quando nós estávamos lá, eu já tinha escutado essas teorias, teses teológicas algumas vezes, mas escutando de um dos nossos missionários lá do Ilan, né? Ele é neto de judeu, o avô dele foi fugitivo de um campo de concentração para o Brasil, então o pai e ele nasceram aqui, e hoje ele vive em Jerusalém servindo como missionário, e quando nós vamos para lá com as nossas caravanas, ele faz ali a questão do guia turístico. E ele começa a contar que em Ezequiel, quando o profeta é levado para um alto monte, e ele enxerga uma pilha de ossos, e o Senhor fala para ele assim: homem, esse monte de ossos, eles podem voltar a ter vida?
eles podem formar novamente um exército. Imagina que loucura. E o profeta fala assim: tu sabes. E o comando vem, então profetiza. E o profeta começa a profetizar, e a história conta que aquele monte de ossos se põe em pé, voltam a ter inervação e voltam a ser estabelecidos por carne. Alguns falam que quando essa visão é tida por Ezequiel, eles que viveram isso, eles falam assim: a única vez que aqui nós tivemos tantas pilhas de ossos, de corpos, de defuntos, foi na época da perseguição aos judeus. Nós pensamos que a nossa nação ia ser destruída, ninguém sabe como. Esse gato pingado de judeus que ficaram espalhados pelo mundo, eles se reagrupam em Israel, eles tomam novamente aquela terra, eles se consolidam como um exército e se tornam uma nação impenetrável, um pedaço de terra menor que o estado do Sergipe, mais poderoso do que muitas nações, mas com a proteção e com a bênção de Deus. Você acha mesmo que Deus tem medo de algum louco apertar um botão nuclear e acabar com alguma parte do mundo? Uma vez ele fez isso porque ele quis, e ele disse que não aconteceria outra vez, senão por ele mesmo, só que agora não mais com água. Vocês acham mesmo que Deus tem medo de uma caneta? Vocês acham mesmo que Deus tem medo que alguém aperte um botãozinho lá? Isso é a gente resumir a grandeza de Deus em algo insignificante demais. É só olhar para a história. Pode estudar a história sem ler a Bíblia, não tem como você querer reduzir Deus a algo insignificante desse tipo. Você pode escolher: eu prefiro as minhas teses, eu prefiro a minha segurança, eu prefiro ser devoto de outras teorias. Você pode, não tem nenhum problema, mas não é porque você pode que você está vivendo a verdade. Como eu disse, em 2012 eu comecei a viver pela fé, literalmente pela fé, não me arrependo de nada, né? E às vezes eu olho o Tiago, o Xande, o Gu, homens de negócios, né, com um monte de planilha, fazendo um monte de conta, eu falo assim: mano, Deus mandou a gente fazer tal coisa. Rapaz, eles sofrem tanto, mas claro que tem a sua bênção nisso. Mas o que eu estou falando é que Deus não se move pela economia, Deus não se move pelo que você tem na sua conta, Deus não se move pelo que você acredita ou pelo que você se apega, Ele se move pelo que Ele é. Ele se move pelo que Ele é. E hoje a aliança dele está em pé. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus nos deu acesso também a essa bênção, a essa promessa. Então você também pode ser bendito, você também pode ser abençoado, você também pode ter o seu nome grande, você também pode ter a proteção de Deus. Tantas pessoas que podia escrever um livro, né? Tantos ataques, tantas ameaças, tantas injúrias. Alguns não estão vivos mais para contar a história. Eu não sei o que Deus quis fazer, mas os que estão, quando Deus resolve colocar a mão, meu amigo, mas na contrapartida também, aqueles que abençoam, Deus tem abençoado e prosperado tanto. Poderia contar tantos outros testemunhos. Esse do Éder é só mais um atual, porque senão você sabe que um lugar onde Deus não se move, você só fica contando testemunho de trás, né? Então, como esse do Éder acabou de acontecer, é Deus que está movendo ainda hoje, entende? Não é um Deus que fez, Ele é um Deus que faz e que vai continuar fazendo. Aprenda isso. Deus, eu estou querendo receber. Ok, entrega. Ou você acredita, ou você não acredita.
Ou você tem fé, ou você não tem. Ou você vai dar um passo, ou você não vai. É como Pedro: Jesus, és tu? Sim, sou eu. Aí ele dá um truco, né? Se és tu mesmo, então me faz andar sobre as águas. Vem. Aí ele tem que sair do barco. Que loucura, né? Não dá para a gente trucar Deus. Mas Pedro era sem juízo. Mas ele saiu e andou sobre as águas. Então observe isso. É esse Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê o seu presente, garante o seu futuro. Ele garante a sua posteridade. Ele vai garantir as suas gerações se você fizer essa aliança com Ele. Porque a aliança está de pé. Ele não precisa renovar ela. Até quando os seus ossos não estiverem mais na sua tumba, porque já tiverem sido decompostos. Ainda assim, a sua posteridade, Ele vai garantir o que Ele prometeu. Há mais de 4.000 anos isso tem acontecido, e vai continuar até Ele voltar para buscar a igreja, até Ele voltar para buscar a sua noiva. Se coloque de pé no seu lugar.